Boa tarde, está no ar o RBV News Edição Tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Uma mulher de 22 anos foi presa por tráfico de drogas na rodoviária de Campo Grande. De acordo com informações da Polícia Militar, ela levava aproximadamente 14 quilos de maconha escondidos dentro de um rolo de papel de presente. Mariana Esther dos Santos estava no ônibus que faz o itinerário Porto Alegre a Arapuanã, no Mato Grosso. Durante vistorias no bagageiro do veículo, policiais desconfiaram do rolo de papel, que estava pesado e com um cheiro característico da droga, que estava dividida em 22 tabletes. A mulher disse aos policiais que mora em Cuiabá, pegou a droga com um familiar em Ponta Porã e que a levaria de volta para a cidade natal. Ela receberia R$2.000 pelo transporte. Mariana foi encaminhada à delegacia de pronto atendimento comunitário da Vila Piratininga. O Dia da Independência costuma ser uma data lembrada em todo o país por protestos e manifestações pedindo ética na política e o fim da corrupção. Mas será que a sociedade realiza esses protestos de forma verdadeiramente consciente? Os atuais escândalos políticos têm alguma relação com a forma pelo qual o Brasil se tornou independente? Para nos ajudar a entender melhor como ocorreu esse processo e sua influência nos dias de hoje, eu converso agora com o professor de História Neymar Machado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse. Tudo que nós estudamos sobre o processo de independência do Brasil é verdadeiro? Olha, em história, a pergunta pelo que é verdadeiro e pelo que é falso, ela tem sido bastante abandonada ultimamente, tendo em vista que a história é uma operação que nós fazemos sempre no presente. Nesse momento, nós perguntamos, por exemplo, sobre o 7 de setembro e consideramos, por exemplo, que essa data sempre teve o mesmo papel, a mesma importância que tem hoje. Nós temos de considerar que nem sempre foi assim. Embora, na atualidade, o 7 de setembro seja uma das datas mais celebradas e mais importantes, essa data, no momento, lá em 1822, ela não teve grande repercussão. A repercussão do 7 de setembro como a data da independência, ela ganhou destaque na sociedade brasileira somente por volta de 1860. E também ela passou a ser uma data consolidada só no século XX, em 1922, durante o período republicano, quando, por exemplo, foi oficializado o hino que nós cantamos até hoje como hino nacional. Ou seja, o 7 de setembro ele teve relação naquela época não necessariamente com a separação de Portugal, como pode fazer crer uma interpretação mais literal desse fato que aconteceu lá naquele dia, à margem do riacho, do Ipiranga. Realmente o que nós aprendemos é que foi neste dia o Brasil se tornou independente de Portugal a partir daí, Dom Pedro declarou a independência. Realmente, não, efetivamente, não é o que acontece. Bom, não foi o que aconteceu, digamos assim, exatamente. Nós temos um fato que foi o grito do Ipiranga e cristalizado na nossa memória, especialmente pelo quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte. Esse quadro, que retrata a cena do grito do Ipiranga, às margens do riacho, onde hoje é o Museu do Ipiranga em São Paulo, ele só foi pintado na década de 80 do século XIX. Nessa época já havia se passado, por exemplo, mais de 60 anos do grito de Dom Pedro. Ou seja, a imagem que nós temos do 7 de setembro, ela é uma imagem bastante posterior. E a oficialização da data como o dia da pátria, o dia da independência de Portugal, ela só ocorreu durante o período republicano. Então, qual o significado da data da independência naqueles idos de 1822? Ora, foi um momento que marcou a liberalização do comércio em relação a Portugal. Então, significa que o 7 de setembro, a independência, tem mais relação com o processo político que acontecia em Portugal por conta da chamada Revolução Liberal do Porto, que apregoava a independência econômica e militar de Portugal frente ao exército inglês que controlava as forças militares em Portugal. Ou seja, em 1822, o que significava independência? Eles acreditavam que a independência só se faria mediante duas coisas: comércio livre e governo constitucional. Porém, o comércio livre e o governo constitucional era uma realidade que os liberais do Porto defendiam somente para Portugal. Naquela época, o Brasil era Reino Unido de Portugal e Algarve.
e o Brasil poderia então comercializar livremente com qualquer nação. A liberalização de Portugal em 1820, a exigência das cortes de uma assembleia no Porto, da volta da família real para Portugal, e um ato individual de desobediência, que foi o ato de Dom Pedro I, implicava na recolonização do comércio brasileiro. Ou seja, se independência significa separação de Portugal, então nós não tivemos efetivamente a independência, até mesmo porque ficou um príncipe regente no Brasil como uma garantia aos comerciantes das cidades mais importantes naquela época, que era Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, de que poderiam continuar comercializando com qualquer nação. Porém, o caráter autoritário, centralizador e absolutista do príncipe regente, Dom Pedro, levou a uma pressão tão grande que ele abdicou em 1831, retornando a Portugal. Quer dizer, então, que essa liberalização, essa autonomia, que é um sinônimo de independência, ela só foi obtida ao longo de algumas décadas no Brasil, após o 7 de setembro de 1822. Por isso que estudar, então, a história baseado na interpretação literária de que um único fato foi algo mágico que produziu a nossa independência, é uma leitura bastante positivista, bastante ultrapassada, eu diria assim. Certo. Agora, professor, comparando um pouco a nossa história passada, utilizando a partir deste momento da independência do Brasil até hoje. Corrupção é um problema muito grave no nosso país, né? E é muito apontado. Enfim, durante o 7 de setembro, principalmente, acontecem os manifestos, gritos dos excluídos. Hoje mesmo houve o movimento aqui, Basta a Corrupção, que é um movimento nacional. O senhor acredita que a corrupção é um problema atual ou ela tem raízes no passado, desde dessa época, quando o Brasil ainda era dependente de Portugal, digamos assim? Bom, a própria Revolução Liberal do Porto, a qual eu me referia, ela significou uma influência em Portugal de um movimento que já havia ocorrido algumas décadas antes na França, a própria Revolução Francesa. Entre as causas da Revolução Francesa, eu citaria a administração perdulária e a privatização de funções que eram exclusivas do Estado a particulares que compravam os seus cargos. Quando um particular, um nobre, comprava um cargo do Estado no antigo regime, antes da Revolução Francesa, ele tendia a apropriar-se particularmente de uma renda, de um recurso, de um imposto que era destinado ao Estado como forma de compensar aquele cargo que ele havia comprado. Ou seja, a corrupção ela é uma das causas das revoluções liberais que aconteceram no século XVIII na França, no século XIX em Portugal e no Brasil com o processo de independência. Quer dizer que a classe dos comerciantes que não aguentava mais pagar pesados impostos e cujo destino desse dinheiro não era necessariamente o Estado, mas os bolsos de alguns funcionários que representavam o Estado e privatizavam a arrecadação, foi exatamente essa a causa, uma das causas que nós podemos atribuir ao processo de independência. Então, se nós temos hoje um movimento contra a corrupção que usa a data comemorativa do 7 de setembro, significa que aquela independência, a autonomia que era desejada em 1822, ainda não se concretizou. Se nós tivemos no dia 7 de setembro o princípio, um marco simbólico da descolonização política e administrativa frente a Portugal, o rompimento das amarras coloniais, entre elas a mais terrível de todas, a corrupção, ainda segue como uma tarefa a ser feita, de modo que precisamos ainda decolonizar-se, ou seja, abandonar as amarras do antigo regime. Exatamente nesse ponto que eu ia entrar. Professor, nós estamos às vésperas de uma eleição municipal, né? Comparando o período que nós já tivemos monarquia, nós já tivemos o período aqui no Brasil da ditadura militar, hoje o Brasil é um país livre, o senhor acredita que a população é livre realmente, é independente para votar ou ela ainda não tem consciência disso? Bom, na qualidade assim, de profissional da área da história, tem duas palavras fundamentais que você mencionou na sua pergunta. Uma delas é a autonomia.
Então, independência, no vocabulário político, dos cientistas políticos, significa exatamente autonomia. O 7 de setembro é uma data que simboliza a autonomia, a construção de um Estado livre. E você mencionou também a palavra consciência, ou seja, é um dos princípios fundamentais da política ocidental que se alastrou a partir de movimentos como, por exemplo, a Revolução Francesa, que a consciência, a conscientização é uma das condições para o exercício da autonomia. Os iluministas, eles acreditavam que não seria possível a construção de um Estado livre, de um novo Estado, um Estado onde houvesse igualdade sem a educação. Então, a palavra também conscientização, ela aparece na história das ideias aqui no Brasil, especialmente durante o regime militar. A partir de pensadores, intelectuais, como Álvaro Vieira Pinto, que refletiu muito sobre esse termo conscientização. Significa, então, que uma educação de qualidade é uma educação que promoveria, daria ao educando as condições para o exercício da sua autonomia, de modo que saber é uma pré-condição para a autonomia. E a autonomia individual se reflete numa política de qualidade. A autonomia individual, ela vai influenciar o Estado para que haja uma sociedade livre. Certo. Eu acabei de conversar com o professor de História Neymar Machado, que nos esclareceu detalhes sobre o processo de independência do Brasil, comemorado hoje, 7 de setembro. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado pelo convite. E no próximo bloco você confere os destaques do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Voltamos já. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. O portal RBV News traz até você o primeiro debate da eleição à Prefeitura de Campo Grande 2012. No dia 10 de setembro, às 8 horas da noite, você irá conhecer as propostas dos candidatos a prefeito de Campo Grande. Você poderá assistir ao vivo pela TV RBV News, no site www.rbvnews.com.br e também pela TV Imaculada, Canal 15 e Canal 21 na NET. O mediador será o jornalista Pio Lopes. Eleições 2012, RBV News. Aqui, você sabe de tudo. E não foi só o feriado que teve temperaturas elevadas. O fim de semana em todo o Mato Grosso do Sul será de muito calor e muitas temperaturas altas, chegando a 36 graus em Campo Grande. Confira agora a previsão para as 5 capitais para este final de semana. Agora as notícias regionais. Na próxima segunda-feira, o portal RBV News, em parceria com a TV Imaculada Conceição, transmitem ao vivo o primeiro debate eleitoral das eleições deste ano. A transmissão começará às 8 horas da noite. Para deixar tudo pronto, a equipe da nossa Web TV está trabalhando duro nos últimos dias para levar a melhor transmissão ao internauta e ao telespectador. Os profissionais trabalham dia e noite para ajustar os últimos detalhes para a transmissão ao vivo. Testes de câmeras, áudio e iluminação são os últimos acertos para levar ao telespectador e ao internauta a melhor qualidade de informação audiovisual. Nós vamos trabalhar com 5 câmeras HD, o switcher também é HD, a nossa missão vai ser em alta definição. E vamos ter uma câmera externa para a captação de entrevista quando os candidatos chegarem. Nas bancadas, os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Na plateia, os convidados. A intermediação será comandada pelo apresentador e diretor-geral do RBV News, Pio Lopes. A nossa expectativa, de uma forma geral, do Departamento de Jornalismo, da direção do RBV News, que é um primeiro debate para uma TV web,
que é através do site, através de streaming que a gente vai fazer para Campo Grande, para o Brasil e para o mundo. E nós teremos também aqui em Campo Grande a TV Imaculada, no canal 15, na NET 21, também transmitindo o debate ao vivo nesta segunda-feira a partir das 8 horas da noite. E a transmissão começa às 8 da noite, como você já foi informado, mas a partir das 7 horas, os nossos repórteres entrarão com flashes ao vivo do auditório da Anoreg, local onde será realizado o debate, que também poderá ser acompanhado pelos canais 15 da TV aberta e 21 da NET. E nem o calor tirou o ânimo do público, que fez questão de conferir de perto o desfile militar de independência, que aconteceu na manhã de hoje na região central de Campo Grande. Apesar do forte calor, os campograndenses compareceram em peso ao desfile de independência. O fogo simbólico da pátria, que significa fé, amor, família e pátria, foi aceso, dando início às apresentações. O tradicional desfile de 7 de setembro atraiu cerca de 40 mil pessoas para a rua 14 de julho, com a apresentação de mais de 100 entidades e dos esperados carros militares. O desfile foi aberto pelo motoclube Harley Davidson, que exibiu suas motos. Também teve apresentações dos Bombeiros do Amanhã, que atendem crianças de 12 a 15 anos de idade. Da Cidade dos Meninos, que atendem jovens de 14 a 18 anos. O 9º Batalhão de Suprimento. Já o 20º Regimento de Cavalaria Blindada do Estado chamou a atenção. A parte que me chamou mais atenção é a parte dos cavalos que passaram. Muito bonito, nota 10. Muito bonito, valeu a pena, hein? Nota 10. Tá bonito o desfile, porque toda a família traz seus filhos para assistir o desfile. E as vó traz os netos também para ver. É bom demais. É bom demais, é ótimo. Tá muito bonito, tá maravilhoso. A gente fica contente de ver, às vezes, um neto desfilando, né? Então a gente vem aqui para marcar a presença mesmo. Seu Francisco Araújo, que é militar, acha importante trazer os filhos para assistirem ao desfile, para aprenderem o significado do 7 de setembro. Eu estou achando muito bacana. O que mais chamou a atenção foi aquele desfile de moto e essas meninas que passaram aí da maçonaria. Eu adorei. É para eles aprenderem o significado do 7 de setembro para eles. Eu acho que seria ótimo. O governador de Mato Grosso do Sul comentou que todos os brasileiros devem comemorar os 190 anos de independência do Brasil. Todos nós brasileiros devemos comemorar os 190 anos da independência brasileira. É muito importante que o civismo seja desenvolvido a partir das tenras idades, porque se formarão cidadãos brasileiros melhores para servir a pátria, para servir a sociedade. Então, os festejos da independência do Brasil, eu entendo que devam ser festejados por todos nós. Olha, foi muito bonito o desfile, a presença dos programas sociais, de todas as instituições, do Exército, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar e também do desfile de todas as instituições federais e estaduais. Foi um congraçamento e uma celebração da independência do Brasil. Foi muito bonita a festa. O desfile foi um evento muito significativo, foi uma apresentação muito bonita. Nós tivemos hoje aqui a presença de em torno de 4 mil militares e civis, representando diversas entidades do nosso estado. E é uma festa muito bonita ver diversas instituições desfilando, ver o público participando, porque é um dia que nós comemoramos a independência do nosso país. O final do desfile foi marcado por diversos protestos. O primeiro foi um grupo do Movimento Sem Terra, que buscou a atenção do público para as questões agrárias. Outro grupo importante que também pediu igualdade de direitos foi o de ativistas contra a homofobia. Encerrando o desfile, a marcha contra a corrupção, que aconteceu na tarde de hoje, também levou alguns representantes que encerraram o desfile militar. No total, 3.080 militares de 46 grupamentos desfilaram pelas ruas da região central da cidade. E como você viu na matéria sobre o desfile, agora à tarde teve gente disposta a sair às ruas para pedir mais ética na política. A manifestação, que aconteceu em Campo Grande, contou com pessoas de todas as idades. Cerca de 50 pessoas de idades e profissões variadas se reuniram na tarde de hoje para realizar a ação regional do movimento Basta Corrupção.
A iniciativa, que há alguns anos ocorre em várias capitais do Brasil, contou com um público modesto em Campo Grande, mas que se mostrou atento às ações da administração pública. Existe uma organização, é um grito popular, como vários outros, né? Ele já vem sendo feito há muito tempo. Aconteceu em várias cidades, está acontecendo, principalmente hoje no 7 de setembro, que tem toda essa temática, né, de independência. Os jovens demonstram preocupação com o futuro do país. Exemplo disso é Luiz Eduardo, que votará pela primeira vez este ano e se preocupa com quem vai administrar sua cidade. Como eu já vi nos anos anteriores, eu estou com a camiseta do último protesto, esse ano vai ser meu primeiro voto. E uma das minhas principais preocupações ao voto é em quem que eu vou votar. Será que esse cara vai praticar corrupção, o ato de corrupção? E o ato de corrupção é algo que acaba matando, como está até na camiseta. Por que que ele mata? Porque quando você desvia o dinheiro que era, por exemplo, para a saúde, quem poderia estar usando aquela verba para fazer um exame, para fazer um tratamento, comprar um remédio, não vai estar usando, ele vai estar perdendo esse dinheiro. A passeata seguiu por ruas da área central da cidade, onde os manifestantes buscaram atrair a atenção de motoristas e pedestres. E o RBV News Edição Tarde termina aqui. Lembrando que na segunda-feira não teremos nossa edição da manhã, pois estamos preparando um jornal especial a partir das 6 horas da tarde, onde você poderá acompanhar toda a movimentação e os preparativos para o nosso debate que começa às 8 da noite, sob o comando do jornalista Pio Lopes. A edição Tarde será transmitida ao vivo, direto do auditório da Anoreg, onde acontece o debate. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.